Começa agora na Universitária o Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã e 6h30 da tarde. No final de semana, você pode acompanhar o programa no sábado, 2h da tarde, e no domingo, 10h30 da manhã. Neste Intercampus especial para o final de semana, vamos acompanhar algumas das principais entrevistas e informações veiculadas pelo programa. A Universidade Federal de Goiás ainda tem 1.532 vagas a serem preenchidas por estudantes que participaram do SISU 2019 e manifestaram interesse em ingressar na UFG. A lista de candidatos que poderão ocupar essas vagas foi divulgada na última quinta-feira, dia 14 de março, na convocação da primeira etapa de uma chamada pública presencial que a UFG realiza a partir da semana que vem, de acordo com cada regional da universidade. Para a Regional Goiânia, estão disponíveis mais de 800 vagas em praticamente todos os cursos da universidade. Na convocação da chamada pública, são listados até 5 candidatos por vaga, por ordem de classificação, e todos os interessados devem comparecer na data e horário determinados no cronograma divulgado na página sisu.ufg.br. Na Regional Goiânia da UFG, todas as matrículas serão realizadas no Centro de Cultura e Eventos, que fica no campus Samambaia, sempre no período da tarde, com os portões abrindo a 1h da tarde e fechando às 2h. Para efetivar a matrícula, o candidato precisa estar com todos os documentos exigidos. O chamamento será feito de maneira escalonada, por curso, entre os dias 19 e 22 de março. Lembrando que durante a realização da chamada pública, a UFG não permite a entrada de pessoas ou documentos. Por isso, é imprescindível que o candidato esteja com toda a documentação para a matrícula e, no caso dos cotistas, com a comprovação perante as comissões de verificação. Na chamada pública, o estudante cotista não poderá recorrer da decisão das comissões de verificação, conforme prevê o edital. Na Regional Catalão da UFG, a chamada pública será realizada nos dias 19 e 20 de março. Na Regional Goiás, apenas no dia 25 de março. E na Regional Jataí, a chamada pública será nos dias 18 e 19 de março. A UFG irá divulgar uma segunda chamada pública para ocupação de vagas ainda disponíveis na universidade, mas isso só irá acontecer em agosto, para cursos que têm ingresso previsto para o segundo semestre letivo de 2019. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Essa semana, a Universidade Federal de Goiás recebe mais de 6 mil novos alunos. Para a maioria desses calouros, a universidade é um ambiente totalmente novo e desconhecido. Para conversar com a gente sobre a acolhida que a UFG promove a estes novos estudantes, nós convidamos a pró-reitora de Assuntos Estudantis, a Maísa Miralva da Silva. Olá, Maísa, obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária. Bom dia, Ana Flávia, bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. O prazer é nosso de poder participar do programa e prestar esclarecimentos acerca da assistência estudantil e de tudo que fazemos na nossa pró-reitoria. Então, Maísa, a universidade é um ambiente aí desconhecido para a maioria desses novos alunos que estão ingressando aí na UFG essa semana. Do ponto de vista aí da assistência estudantil, de equipamentos sociais, serviços, o que esses alunos podem desfrutar na UFG? A primeira coisa é conhecer mesmo o que existe, quais as possibilidades, E a gente até lançou, na página da UFG, está bastante atualizado, a gente lançou esse semestre um edital completamente novo, justamente para acolher esses estudantes que chegam com dificuldade de se manter em Goiânia, de se manter na universidade, que tem uma renda familiar baixa, e a gente lançou o edital Acolhe UFG. Nesse edital, o estudante tem que passar pela Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica, ou seja, ingressar por cota na universidade, por cota de renda inferior, além de ser um estudante que entra em 2019, ele entra por cota de renda inferior a 1,5 salário mínimo capita, por pessoa da família, e ele pode se inscrever para este programa de acolhimento da universidade, onde ele vai receber uma bolsa inicial para aqueles que são da região metropolitana no valor de R$350, e os que vêm de fora da região metropolitana ou do estado de Goiás tem uma bolsa de R$600. Seria uma bolsa que
é uma bolsa, um acolhimento e um recurso, né, que vai durar em torno de 4 a 6 meses, que poderá durar até 6 meses, até que a gente lance os nossos editais e eles possam concorrer com os demais que entraram também, inclusive por ampla concorrência, não só por cota. Mas enquanto aguarda os editais e os estudos e a seleção daqueles que pleiteiam ter apoios assistenciais da universidade, ele já vai ter o acolhe, que é uma forma de ele poder não desistir ou não ter tantas dificuldades para estudar imediatamente, né? E além desse programa, tem todos os outros que a gente já vem desenvolvendo e ampliamos desde o ano passado também, justamente para contribuir com o estudante que chega na universidade com alguma dificuldade, e a gente tenta reduzir essa desigualdade no sentido de democratizar mais o acesso à educação pública no Brasil, e principalmente na UFG, e de reduzindo mesmo as dificuldades de permanência desses estudantes na universidade assim que chegam. Maísa, a gente sabe, né, que no caso da Universidade Federal de Goiás, né, por exemplo, a universidade ela tem restaurante universitário, tem casa de estudante, tem o centro esportivo, tem centro de saúde, tem serviço de saúde mental, odontológico, nutrição, enfim, é uma gama de serviços e de equipamentos, né? Isso está disponível só para o estudante de baixa renda, só para o cotista, ou os estudantes, de maneira geral, têm acesso a alguns desses equipamentos? Os restaurantes universitários, os outros serviços odontológicos, saudavelmente, são para todos os estudantes da universidade, não resta dúvida. Mas aqueles serviços que a gente precisa não tem recursos para atender a todos, como é o caso das bolsas, como é o caso de programas mais específicos de apoio mesmo aos estudantes, neste caso a gente atende os de baixa renda porque tem que ter uma focalização, uma seleção, em função de não haver recursos suficientes para atender a todos. A gente atende aqueles que mais precisam. Do contrário, todos os nossos programas, projetos, ações, serviços e equipamentos se destinam a todos os estudantes da universidade. Obviamente que isso inclui principalmente, né, os 2 grandes restaurantes universitários que a gente tem para atender todos os estudantes da universidade. E aí, Maísa, no caso das bolsas, né, desses serviços que envolvem aí um auxílio financeiro, é preciso participar dos editais abertos pela PRAE. Mas no caso dos outros serviços, né, como é que o estudante, esse aluno que está ingressando agora, ele pode ter, por exemplo, acesso ao restaurante universitário? Como é que ele pode ter acesso, por exemplo, aos serviços de saúde mental, de odontologia, o centro de saúde? Como é que ele faz? Então, para o restaurante universitário, todo estudante ele tem direito a uma alimentação subsidiada. O valor hoje da alimentação é R$ 8,02, mas cada estudante da UFG, apenas com o número da matrícula, uma vez efetivada a matrícula, ele já tem direito de pagar R$ 3,00, e não a tarifa de R$ 8,02, né? Ele paga a um preço subsidiado, ele paga 3 e a universidade paga 5,02. E em relação aos outros serviços, ele pode procurar diretamente a Pró-Reitoria, no caso do centro de saúde, diretamente ao centro de saúde, né, o centro de esporte e lazer da mesma maneira, e os outros programas precisa acompanhar o site da PRAE, UFG, para que ele possa saber quando abrem os editais. Nós lançamos recentemente o edital do protagonismo estudantil. Ele se volta a todos os estudantes da universidade também, prioritariamente aqueles de baixa renda, mas ele atende a todos os estudantes universitários. Assim como acontece com o Centro de Esporte e Lazer e os outros serviços odontológicos e os outros serviços também. As pessoas devem procurar, elas devem participar. Procurarem para saber, né, quais são as suas possibilidades de ter uma trajetória acadêmica mais saudável, mais ampla, uma experiência mais profunda e viver tudo que ela pode viver no interior da universidade, para além da relação de sala de aula, para além da relação professor-aluno e colegas, mas que ela possa explorar o universo todo enorme que a universidade tem e poder ter diversas experiências no campo da pesquisa, do ensino, da extensão, das convivências coletivas, né, tanto nas casas estudantes como nos restaurantes universitários e outros serviços e possibilidades que existem no interior da universidade.
Mas você já falou um pouquinho aí, né, da falta de recursos da universidade para atender a todos os estudantes. Mas no caso dos estudantes de baixa renda, os estudantes cotistas que entram na UFG, né, a PRAE tem contado com os recursos necessários para a manutenção desses estudantes na universidade, para o atendimento desses estudantes? O recurso nunca é suficiente, porque a demanda é muito grande. Na verdade, assim, nós temos um corte de atendimento muito baixo. Nós precisávamos ter mais recursos para atender mais pessoas. Esta referência de renda de 1,5 salário mínimo por família é uma referência para a entrada de cotas, mas o recurso disponível para a assistência estudantil não corresponde a essa demanda no caso da UFG. E são raras as universidades do Brasil que conseguem atender a quase 100% da sua demanda. Em geral, o corte de renda para a entrada, a participação nos programas sociais é bastante inferior a esse corte de renda para a entrada como cotista. Ou seja, a linha, né, estabelecida como linha de baixa renda é muito mais severa, muito menor. E nós não conseguimos atender a todos porque não temos recursos disponíveis para atender a todos, né? O recurso é sempre insuficiente. E nós gastamos quase 50% dos recursos com bolsas, principalmente a chamada Bolsa de Permanência, e gastamos quase 40% do recurso para garantir direito à alimentação, que vai desde o café da manhã, que também é subsidiado, almoço e jantar, seja com subsídio parcial, seja com isenção total, que tem uma parte dos estudantes, aqueles que têm muito baixa renda, que são totalmente isentos e comem sem pagar, nem os R$3 eles pagam para se alimentar no restaurante universitário. Então, os recursos da assistência estudantil são prioritariamente destinados para essas duas grandes ações. A transferência de bolsa para aqueles de muito baixa renda, né, que para a bolsa a gente atende os de mais baixa renda, e para aqueles e para a manutenção dos restaurantes universitários, a preços subsidiados ou isenção total. Maísa, aí no caso, né, o que acontece? Muitos estudantes deixam a universidade por não contarem aí com esse recurso, por não terem acesso a essa assistência estudantil mais completa? O que nós temos feito, Ana Flávia, na UFG, principalmente desde o ano passado, é estabelecer uma relação institucional muito próxima, PRAE e PROGRADE, que é justamente quando o estudante vai fazer o trancamento da matrícula, ao levantar a razão da solicitação de trancamento, dependendo da razão, a PROGRADE já encaminha direto para a PRAE. Se for, por exemplo, dificuldade de me manter na universidade, a PROGRADE encaminha para a PRAE e a gente tenta fazer, né, o apoio imediato para que a pessoa possa continuar se mantendo aqui na universidade. Se existem pessoas que deixam de estudar por falta de apoio, ela não passa por esse fluxo PRAE-PROGRADE, ela acaba desistindo sem fazer um apelo institucional, porque quando há esse apelo, quando há essa procura e que o estudo de realidade indica a necessidade de um atendimento imediato, nós temos conseguido fazer em praticamente todas as situações que aparecem. Porque há uma rotatividade, né, de pessoas que concluem o curso, ou que migram de instituição, ou que venceu o prazo máximo de continuar com a bolsa, por exemplo, né, que a gente está tentando regulamentar isso para que a pessoa não entre e fique 8 anos com uma bolsa, mas que fique o prazo que ela tem mesmo para se formar em determinado curso. Então, eu imagino que pode haver uma situação ou outra de alguém que desista ou que tranque a matrícula porque não tem condições de se manter. Até porque, mesmo que ela receba todas as bolsas, se a realidade de vida dela for muito difícil mesmo, assim, ao ponto de aquilo não fazer muita diferença, ele também não vai conseguir se manter. Então, as bolsas, elas significam uma contribuição, mas elas não mudam estruturalmente a situação, a realidade da família dessa pessoa ou a realidade de vida desse estudante. E dependendo do grau de necessidade, da severidade das condições, da precariedade das condições de vida, tudo que ele recebe não será suficiente para mantê-lo aqui.
E a gente já faz o máximo que é possível fazer, mas ainda assim sabemos que este máximo ainda não é tudo que a pessoa precisa. E aí pode acontecer, sim, de ela não conseguir se manter na universidade. Mas ao alcance institucional, nós não temos situações que identificamos assim, não, esse não conseguiu ficar, mesmo que ele tenha procurado a pró-reitoria, ele não conseguiu ficar porque não teve determinado apoio. Fazemos o máximo para alcançar e atender todas as situações que estão no limite, porque o nosso objetivo, de fato, é contribuir para reverter processos de evasão ou processos de desistência que a pessoa que tenha ocorrido pelas condições precárias de vida. A gente diz o seguinte: se a pessoa quer sair da universidade, ela não quer mais estudar, por diversas razões, o processo de evasão é muito complexo, mas ele não é justo se ocorrer pela situação de pobreza, pela situação de desemprego, pela situação de precárias condições de vida. Então, essa parte, eticamente, é muito importante que a universidade consiga atender e reverter para que não ocorra uma injustiça desse tamanho. Afinal de contas, o acesso à democratização à universidade pública depende também do enfrentamento da desigualdade social no seu interior. Tá certo, Maísa. Muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Universitária. Muito obrigada, um abraço para você e para todos que nos ouviram. Um grande abraço. O Intercampus volta já. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Voltamos a apresentar Intercampus. O projeto desenvolvido pela UFG em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás simula rotinas que envolvem as atividades parlamentares. Laís Tomás, professora da Faculdade de Relações Internacionais da UFG e uma das coordenadoras do projeto, conversou com a jornalista Isaura Carrijo, da UFG, e deu mais detalhes sobre essa iniciativa. Vamos ouvir. O projeto de extensão Politizar é da Universidade Federal de Goiás em parceria com a Assembleia Legislativa de Goiás, a ALEGO, e simula atividades parlamentares. Para falar mais sobre esse projeto, nós vamos conversar agora por telefone com Laís Tomás, professora de Relações Internacionais da UFG. Olá, professora, bom dia, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco desse projeto de extensão em parceria com a Assembleia Legislativa, que tem tido bastante repercussão e tem tido um retorno muito positivo para a gente, né, que organiza, mas também para a sociedade, com a possibilidade de várias ideias realmente se tornarem lei. Professora, fala pra gente como é que surgiu a ideia desse projeto? O projeto ele surgiu em 2013 numa iniciativa de 3 alunas da graduação de Ciências Sociais da UFG. Então foram a Adriane Vinhal, Crislane Nunes e Maria Clara, porque elas participaram de outras iniciativas semelhantes, como o Politeia da UNB, o Parlamento Mineiro, a PUC Minas, que tem, e também o Parlamento Jovem de Tocantins, né? É interessante que a nossa parceria com a Assembleia, ela depois evoluiu, né? Hoje a gente tem um projeto que expande os cursos de Ciências Sociais. Então, eu mesma sou do curso de Relações Internacionais, assumindo a coordenação agora, e nós temos alunos que participam de todos os cursos, da engenharia, de agronomia, e é interessante que não só os alunos da UFG participem, mas toda a comunidade de Goiânia, né? Qualquer pessoa que tenha ensino médio completo pode se inscrever. É um formulário online, então o link está disponível nas nossas redes sociais, no site da FCS também. O aluno entra nesse link, preenche as informações pessoais, tem algumas questões que ele pode responder para nos ajudar na seleção, porque são o aluno que se inscreve, ele tem a possibilidade de 3 tipos de atuação. Ele conhece trabalhos como deputado, como assessor parlamentar e como jornalista. Então, são 41 vagas de deputados
41 vagas para assessores e 6 vagas para jornalistas. No formulário, os alunos eles já também selecionam as preferências partidárias, no caso dos deputados e assessores, né? Então, isso também é importante, que a gente faz um espelho da realidade, mas em virtude de ser uma simulação, a gente também foca em 6 partidos apenas. A partir disso, a gente faz uma seleção, então a gente vê os formulários, as respostas dos alunos, então a gente vai fazer entrevistas com eles também. A partir disso, a gente consegue selecioná-los e depois eles fazem um tipo de um treinamento que ocorrerá do dia 2 ao dia 4 de maio. Esse treinamento ele acontece à noite, no dia 2 e no dia 3, e no dia 4, que é sábado, o dia todo. Ele é proporcionado pelos procuradores da Assembleia Legislativa, mas também especialistas que são convidados pela UFG. Então, temos especialistas da área de educação, direitos humanos e de energia, que também é um tema de uma comissão temática deste ano. Então, os alunos eles podem ter uma ideia melhor de como que é o processo de formulação e elaboração normativa, né, das leis. E, a partir disso, eles começam a articular as lideranças, né? Eles vão escolher quem são os líderes partidários. Os alunos também têm a chance de já articular quem que vai compor ou não a mesa diretora, mas também eles têm como função primordial fazer o seu contato com outros deputados para discutir essas ideias que virão a se tornar um projeto de lei. Então, eles têm mais ou menos um mês para trabalhar em cima de um projeto de lei que deve ser apresentado durante a simulação. A simulação ocorre em junho. Esse ano vai ser do dia 12, tem a abertura na UFG, e depois, do dia 13 ao dia 16, eles fazem o dia a dia da Alego, como se eles fossem mesmo deputados, assessores e jornalistas políticos. Então, eles têm realmente essa vivência de como tudo ocorre, tem que encaminhar os projetos para as comissões, eles têm que votar, eles têm que conseguir a aprovação dos seus companheiros. E é bastante interessante que eles entendem qual que é essa prática legislativa. Professora, e por que é importante, né, colocar esse jovem estudante em contato com essas atividades do legislativo? No final dessa experiência, né, o que ele ganha na vida prática dele? Eu acho que a juventude atual, às vezes, tem uma repulsa da situação política, né? E a gente tem que pensar que a gente só consegue mudar uma situação a partir do momento que a gente a conhece de perto, a gente consegue entender os mecanismos de mudança. Politizar não tem idade, então um foco talvez possa ser universitário, mas qualquer pessoa de qualquer idade que tem ensino médio completo, ela pode participar. Então a ideia você tem uma demanda da sua sociedade, da sua comunidade, você quer que aquilo seja resolvido. Então você pensar como que aquilo pode se tornar lei para ajudar essas pessoas da sua realidade. Então, dar voz àqueles que geralmente não são ouvidos. É essa a função do politizar. A gente treina as pessoas para que não só elas venham a concorrer a cargos eletivos, ou seja, realmente serem deputados, ou no caso também assessores, mas que elas tenham ideia de como chegar num deputado, de como também passar as suas demandas para essas pessoas que têm a função de representá-los. Então, essa que é a principal função do politizar. Você que acompanha de perto também os estudantes, você acha que a percepção deles em relação ao legislativo muda? Muda bastante. A última edição, na terceira edição, a gente teve um retorno muito positivo dos alunos. Muitos não imaginavam como seria todo esse processo, eles aprenderam muito, estão engajados agora também divulgando com a gente para que outros alunos tenham essa oportunidade também. Então, alguns projetos de lei foram realmente apadrinhados pelos deputados da Casa, né, da Assembleia Legislativa de Goiás, e se tornaram leis de verdade, não só leis da simulação, né? E outros que fizeram a simulação, inclusive, estão trabalhando para o governo federal, para o governo de Goiânia mesmo. Então, vale a pena ter essa experiência e abrir a possibilidade de uma inserção melhor na política, né? Para a gente conseguir melhorar as condições de vida do nosso país, da nossa
comunidade, de forma geral. Com certeza. Professora, para quem quiser mais informações sobre o Politizar, onde que deve buscar esses dados, essas informações? Nós estamos ativos nas redes sociais, então a gente tem o nosso Instagram, que é @projetotizar. No Facebook também, as pessoas podem procurar as nossas informações. Site da Faculdade de Ciências Sociais, temos o link da Politizar, e a gente também vai colocar nos veículos de da Assembleia Legislativa, tanto das redes sociais como no site. E também qualquer dúvida, se as pessoas quiserem ir na Faculdade de Ciências Sociais e procurar os alunos que estão coordenando o Politizar, é muito importante que seja ressaltado que essa iniciativa ela depende também dos alunos que organizam. Uhum. Então, nós temos uma coordenadora acadêmica, que é a Jussara Duarte, uma coordenação administrativa, que é o Bruno Roque, da Faculdade de Relações Públicas. A Jussara é da Faculdade de Ciências Sociais. E temos também uma assessoria de comunicação, que é a Gabriela Dias, que também faz PUC, mas faz o UFG em História. E, então, esses 3 alunos, eles são a alma do Politizar. Então, eu coordeno junto com a Marisa, da Assembleia Legislativa, mas é um projeto feito por alunos, idealizado por alunos, e que tem a chance de ter uma linguagem que as pessoas têm a maior proximidade. Então, sair dos muros da academia para realmente chegar dentro da sociedade. Tá certo, muito bom. Nós conversamos com a Laís Tomás, professora de Relações Internacionais da UFG, sobre esse projeto de extensão Politizar. Em sua 4ª edição, o Politizar tem sido uma possibilidade de formação para muitos estudantes. Gabriela Tavares, aluna do curso de jornalismo da UFG, participou do projeto no ano passado. Segundo ela, ao participar do Politizar, ela pôde entender o trabalho de jornalistas que atuam nos bastidores da política. Vamos ouvir seu depoimento. O Politizar ele foi um projeto de extensão chave para a minha formação como jornalista. Porque, primeiramente, eu sempre fui interessada em política, mas eu nunca entendi a fundo, né? Nunca entendi muito como é que funciona os bastidores da política e tal. E sempre soube que isso era importante. Justamente por isso que eu me inscrevi no projeto, para ter uma noção melhor de como é que funciona a política e poder traduzir isso de uma forma mais simplificada, né? Que eu acho que essa que é a grande dificuldade que os jornalistas podem ter, jornalistas políticos. A gente fazia as coberturas, né, das comissões, Comissão de Justiça, da Saúde, Segurança, Educação, e a gente fazia a cobertura delas por meio do Twitter e do Instagram. Nós, jornalistas, né, fazíamos a cobertura das comissões. E também fazíamos artigos de opinião ou notícias assim sobre cada projeto de lei dos deputados, do simulando de deputados. Entrevistávamos eles. Então, assim, foi realmente uma experiência que era uma simulação de como é que é ser um jornalista político. Enfim, além desse aprendizado, né, mais formal, o Politizar foi muito importante para mim porque ele me abriu portas para oportunidades que eu nunca teria de outra forma. Então, além da simulação, da vivência, de como é que funciona a Assembleia Legislativa, né? É um lugar que possibilita a nossa vivência profissional de fato e também a nossa formação de networking, né? Que a gente sabe que é importantíssimo, ainda mais hoje em dia. O Intercampus Especial de Final de Semana fica por aqui. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.